Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Isso é o mais importante, né? Que assim seja. A palestra, ela está pautada no tema Bem-aventurados aflitos. E o que enseja a bem-aventurança? Um estado de felicidade, não é? Um estado de graça, de glória, correto? E a aflição? A aflição, segundo o dicionário da língua portuguesa, o novo dicionário da língua portuguesa, ela significa um estado de grande desalento, de profunda tristeza, de mágoa, de desgosto, de grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Então, meus irmãos, como eu posso estar feliz, ser um bem-aventurado, se eu estou sofrendo? Se eu estou imerso num desses sentimentos que eu citei agora. Parece algo meio ilógico, né? Parece alguma coisa assim, sem muita conexão. A bem-aventurança e a aflição. A tristeza e a felicidade. É uma prática comum nossa, seres humanos, e que nós trazemos desde a antiguidade, desde os remotos tempos, que quando as coisas vão acontecendo de forma normal, vão acontecendo ali, está tudo bem, tudo encaixado, o trem andando em cima dos trilhos, Deus está nos abençoando. Aí, nós somos gratos, agradecemos, quando lembramos de fazer isso, né? Quando lembramos de agradecer. Mas Deus está me provendo, Deus está me glorificando, Deus está me abençoando. Entretanto, quando as coisas começam a sair dos trilhos, quando as coisas passam a acontecer do jeito que não esperamos, é porque Deus nos abandonou. Aí Ele pulou do barco e nos deixou à deriva. E começamos ali um estado de reclamação, um estado de aflição. Não é assim que nós procedemos? Aí começamos a questionar por que está acontecendo? Allan Kardec, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Justiça das Aflições, lá no capítulo 5, ele coloca de uma forma muito lógica a justiça de Deus. Deus esse que é classificado pelos espíritos como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Na verdade, essa classificação, ela vem ser uma resposta à primeira pergunta contida no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos mesmos o que é Deus. E se nós olharmos no dicionário, recorrendo novamente ao dicionário, nós vamos ver que a palavra supremo quer dizer que está acima de tudo, de todas as coisas, que é referente ou pertence a Deus. A sabedoria suprema está acima de todas as demais sabedorias. E se Deus, Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é porque necessariamente os atos que Ele pratica, eles são perfeitos. E se são perfeitos, eles têm que ser absolutamente perfeitos, porque Ele é um ser supremo. Então, está tudo certo. Está tudo sob controle. Porque Deus é o ser supremo. E os atos da sua perfeição são absolutos. No item 625, na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos mesmos qual o tipo mais perfeito que Deus apresentou ao homem para servir de guia e modelo.
E os espíritos respondem: Jesus. Então, aquela inteligência suprema, aquele ser supremo, ele nos apresenta um modelo de perfeição que é relativo. Porque absoluto só Deus. Então ele nos apresenta um modelo relativo de perfeição. Modelo esse que nós, seres humanos que aqui estamos, podemos atingir um dia. Por mais que a distância evolutiva entre Jesus e nós seja abismal, 1 bilhão de anos-luz de distância. Mas é uma distância viável a qual nós podemos chegar um dia. O que não podemos, o que, segundo os Espíritos, lá no item 2 do capítulo 17 do Evangelho, segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeito, o que é inaceitável é nós atingirmos a perfeição absoluta, porque essa só cabe a Deus. Outra coisa que nos é dito é que Deus necessariamente é todo poder, é toda justiça e é toda bondade. E se Deus é soberanamente bom e justo, justo também são as aflições, são as causas. Está aí a lógica da justiça das aflições. Ok? Meus irmãos, as nossas vidas, elas são feitas de momentos. Momentos bons, momentos ruins, que também nós conhecemos como vicissitudes. Umas têm origem na vida presente, outras na vida passada. Só que nós espíritas, nós temos a mania de colocar na conta das vidas passadas todas as tribulações que passamos hoje. Como, na verdade, um exemplo, eu devo ter jogado pedra na cruz. Eu devo ter, sim, né? Devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter xingado Cristo quando ele estava passando para o Calvário. Eu devo ter sido um feitor terrível. Eu devo ter sido um inquisitor cruel. Eu devo ter sido. Como se nessa vida aqui nós estivéssemos andando ali em plena conformidade com a lei de Deus. Não é isso? Como se aqui a gente estivesse para e passo, seguindo os passos de Jesus ali, ó. E se nós estivermos pensando dessa forma, é bom a gente dar uma revisada ali, rever os nossos conceitos. Porque na maioria das vezes o que acontece conosco nessa encarnação é o reflexo, é o resultado das nossas atitudes, do nosso proceder. Você quer ver um exemplo? Eu contraio um matrimônio com alguém visando pura e simplesmente interesses materiais. Se eu casar com aquela pessoa, vou botar meu boi na sombra. Ou então, eu contraio um matrimônio voltado simplesmente para as questões da sensualidade, da vaidade. Eu vou casar com a mais bela, eu vou casar com o mais belo. Então eu só olho um tipo de atributo, não olho o restante. Aí o que acontece? Eu passo a minha vida em aflição. Por quê? Porque o elemento essencial para que aquela união ela fosse estabelecida de uma forma perene, de uma forma permanente, que é o amor, ele não tem. Então já é difícil com ele, né? Imagina sem ele. Então, meus irmãos, se nós fizermos uma análise bem apurada das nossas atitudes, nós vamos realmente entender que são justas
as aflições pelas quais passamos. Por quê? Porque nós somos artífices das nossas vidas, engenheiros, arquitetos, construtores do nosso destino, vamos dizer assim. Porém, se mesmo nessa situação eu fizer uma reflexão, mesmo depois que eu fizer uma reflexão, eu não encontre nada que desabone a minha conduta, não, essa encarnação eu tirei para seguir ali corretamente o que o Mestre Jesus nos mandou. E se mesmo numa situação dessa, eu estiver ainda envolvido nos ciclos de dores, de aflição, é porque ainda existe uma dívida. E se essa dívida ela não foi feita no presente, com certeza foi feita no passado. E corroborando com isso, no item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que Deus não pode punir alguém pelo bem que fez e nem punir alguém pelo mal que não fez. Eu vou abrir um parênteses aí, porque um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre a questão da punição, desse jogo de palavras. Okay? Então, existem aflições atuais que podem ser provenientes ali do passado. E diversas são as literaturas espíritas que abordam esse tema, trazendo, inclusive, vários exemplos pautados na lei de causa e efeito. Só que existem alguns casos em que as faltas elas não derivam nem de atos cometidos no presente nem no passado. Nem nessa, nem em outra encarnação. Isso daí está lá no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos dizem que nem todo sofrimento suportado por nós tem origem numa falta. Isso porque muitas vezes nós pedimos para passar por alguns sofrimentos que são, na verdade, provas, que é diferente de expiação. Nós pedimos para passar a fim de quê? A fim de podermos nos depurar o nosso espírito e adiantar a nossa evolução. Daí, quando os ciclos de dores, eles se apresentam, existem duas possibilidades. Ou eu estou resgatando as minhas faltas do passado e assim quitando os meus débitos, expiando, ou eu estou sendo testado, estou em provação, estou sendo posto à prova. E a Emmanuel é perguntado isso lá no item 242 do livro Consolador, quando perguntam a ele qual a diferença entre a prova e a expiação. E o que ele responde é que a prova ou provação, ela é a luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada e a edificação espiritual. A estrada do trabalho e a edificação espiritual. E a expiação, ela é a punição imposta ao crime cometido pelo malfeitor. Ou seja, a expiação, ela me liberta do passado quando eu pago até o último centavo daquilo que eu devo. E a expiação, ela me prepara para as provas do futuro. É um endurecimento da casca, como assim dizer, né? Daí que toda expiação ela serve de prova. Mas nem toda prova ela é uma expiação, já que nós somos voluntários a passar por elas, passar por determinadas dificuldades. Porém, muitas vezes, nós esquecemos que fizemos esse combinado, pedimos para passar por isso antes de reencarnar. Muitas vezes nós esquecemos que fomos lá e demos a nossa assinatura. Nós assinamos lá. Aí quando as provas ou as provações elas se apresentam, nós fazemos o quê? Aí nós xingamos, nos queixamos, dizemos ali, culpamos a Deus, culpamos aos obsessores, culpamos aos diabos, quando não espíritas, né?
Quando somos espíritas, culpamos os obsessores. E culpamos inclusive os outros. Culpamos inclusive os outros por ser instrumento das nossas aflições. Como se nós também não fôssemos instrumentos da aflição de ninguém. Inclusive dos obsessores. Como se nós não fôssemos aquele chefe enjoado, porque nós reclamamos muito dos nossos chefes, né? Mas será que quando na posição em que ele estiver, nós também não seríamos, se nós estivéssemos nessa posição, também não seríamos iguais a ele, ou até pior? Ou aquele vizinho encrenqueiro, ou aquele pai relapso, que abandona os filhos, ou aquela mãe que ultrapassa os limites da proteção e acoberta os erros dos seus filhos, ou aquele filho rebelde, ingrato, que só dá trabalho e desgosto aos pais, ou aquele cônjuge que doentiamente ciumento, possessivo, controlador, enfim. Ou como se nós não saíssemos por aí, às vezes, não vou dizer sempre, mas às vezes, cometendo as nossas barberagens no trânsito, dando fechada em alguém. Não é mesmo? Então, meus irmãos, através dessas tribulações e das relações interpessoais, sendo testado todos os dias, que nós iremos ser chamados ali a desenvolver atributos necessários para a nossa sublimação, como a paciência, como a resignação, como a mansidão, como o perdão, a benevolência. Ainda mais nos dias de hoje, que nós vivemos numa era digital, num mundo muito acelerado, num mundo muito instantâneo, onde as perguntas são feitas hoje e as respostas têm que ser dadas ontem. Onde nós somos expostos o tempo inteiro. E às vezes nós somos voluntariamente expostos. Onde a nova ordem é ter mais do que ser. Onde nós ficamos conectados 24 horas por dia, sendo bombardeados de informações boas e ruins. E, infelizmente, as informações ruins ainda prevalecem. Esse mundo que nós somos muito cobrados para ter o corpo perfeito, para ter o carro do ano, para ter a casa muito boa, para fazer a viagem dos sonhos, para ter aquele emprego maravilhoso e, claro, um celular top de linha para registrar tudo isso e depois nós colocarmos no Facebook ou no Instagram e mostrar para todo mundo o quanto nós somos felizes, o quanto nós somos bem-sucedidos. Eu não sei se já perceberam, mas as coisas hoje elas estão ficando muito mais fáceis. Eu falo fácil no tocante ali ao nosso alcance, está no nosso alcance. Acessibilidade, a questão da acessibilidade. E os esforços para tê-las estão ficando cada vez menores. Por exemplo, se nós pensarmos bem, nós vamos chegar à conclusão que a gente não precisa sair de casa para fazer quase nada. Quase nada. Se eu quiser ler um jornal, eu não preciso ir na banca de jornal para comprar um. É só eu na minha casa, no meu smartphone, no meu tablet ou no meu computador, entrar no site do jornal e voilá, tenho a notícia e estou atualizado. Se eu quiser fazer uma refeição, eu não preciso ir num restaurante. Basta eu entrar num aplicativo de comida e pedir ali, fazer o pedido. Dentro de um determinado tempo, a refeição estará na minha mesa. Eu posso fazer uma série de transações sem sair da minha casa. Transações bancárias, transações comerciais, eu posso comprar e vender coisas, eu posso oferecer e contratar serviços.
Eu posso fazer cursos, ensino à distância. Então eu posso fazer curso de nível superior, pós-graduação. Eu posso até trabalhar na minha casa. Mas isso é ruim, Glaucio? Aí depende. Depende porque é inegável que a tecnologia ela veio ajudar no progresso da humanidade. Isso em todas as áreas. Fato. Quantos avanços tecnológicos já não conseguimos de 250 anos pelo menos para cá? A ida do homem à lua, a descoberta da lâmpada, as vacinas que curam e erradicam doenças, aqueles aparelhos que eles captam as doenças muito antes delas se manifestarem. Os procedimentos cirúrgicos que hoje nós temos, que são muito mais simples e eficazes do que antigamente, né? Porque antigamente, para poder tirar um cálculo, às vezes você precisava rasgar a pessoa quase de cabo a rabo, fazer uma autópsia nela, para poder tirar um cálculo renal. Hoje em dia já não precisa mais isso. Hoje eu posso me comunicar com diversas pessoas simultaneamente em diversas partes do globo terrestre. Eu uso as redes sociais para me aproximar das pessoas, encontrar pessoas que eu não via há anos, desde a minha infância. Os grupos de WhatsApp, né, do famoso Zap Zap, que são constituídos grupos de trabalho, grupos de entretenimento que tem também, os grupos espíritas no WhatsApp, que consolam e esclarecem pessoas que estão desde o norte, do extremo norte do país até o extremo sul. Então, meus irmãos, a tecnologia, ela sendo utilizada de forma equilibrada, com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, ela é bastante bem-vinda. Porém, o que tem acontecido hoje? Nós estamos caindo naquela perigosa armadilha do venha a mim tudo e imediatamente. Eu quero tudo ao mesmo tempo, agora. E com o mínimo de esforço. E por conta dessa facilidade, dessa servidão que esse mundo, essa ordem que estabelecida, ela nos oferece, nós estamos criando a doce ilusão de que tudo tem que sair quando, como e onde nós queremos. E quando isso não acontece, aí a manifestação, a insatisfação, ela se manifesta. E ela vem em forma de quê? Do inconformismo, das reclamações, da tristeza com a vida, dos diversos tipos de transtornos, a depressão, os processos obsessivos e até o suicídio. E por quê? Porque de uma forma geral, eu falo de forma geral e não pontual, porque a grande maioria da população, ela é abarcada por essa ordem. Né? Claro que nós sabemos que existem alguns bolsões que ainda não foram, ainda não se chegaram a isso, mas a grande maioria das pessoas estão sendo abarcadas. Então nós estamos, essa ordem que nós vemos hoje está nos mimando materialmente e nos minando espiritualmente, por conta do tudo na mão, por conta do ter, mais do ter do que do ser. E assim nós estamos nos tornando pessoas frágeis emocionalmente falando, pessoas de vidro, que no mínimo abalam o racho quando não quebram. Mas eu não estou me referindo aqui à questão da sensibilidade. Não. Jesus, ele era sensível, porém ele não era frágil.
Jesus era terno, porém, ele era firme. O que eu falo, o que eu me refiro aqui, é com a baixa capacidade que nós estamos tendo em lidar com as frustrações. A intolerância que eu tenho em ouvir não. O como eu fico chateado quando eu sou contrariado nas minhas vontades. Você não quer ficar comigo? Você não vai ficar com mais ninguém. Hein? Presta atenção. A minha impaciência, ela começa a chegar a níveis exacerbados porque eu simplesmente não sei esperar. Tudo muito instantâneo, tudo muito na mão, tudo ao mesmo tempo agora. Então eu não sei esperar. E aquele tempo necessário para que as coisas ocorram de forma correta e duradoura, que é o tempo de Deus, esse aí eu tiro do processo. E quando as dificuldades elas aparecem superdimensionadas. Por quê? Porque eu não sei esperar. Porque eu não sei ouvir não como resposta. Eu não aprendi. E em virtude de quê? Em virtude de viver num sistema, numa matrix, onde todos os meus anseios eles têm que ser atendidos. E se isso não ocorrer, eu surto. Eu entro em colapso em virtude da minha fragilidade emocional. Mas apesar de todas essas situações, apesar de todas as aflições pelas quais passamos, apesar de todo o sofrimento, todas as dores que nós sentimos, deixando claro, muito em função das nossas escolhas, isso daí a gente tem sempre que chamar a responsabilidade para nós. Não podemos atribuir aos outros. O que é meu, eu ponho na minha sacola. Então, apesar de tudo isso, nós ainda somos consolados. Isso por quê? Porque Deus nos ama infinitamente e sempre nos ajuda e sempre nos ajudará. Entretanto, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Que não é pelo fato de eu estar em aflição que eu receberei o consolo. Isso porque tem pessoas que passam por determinadas situações, mas elas não querem ajuda. Elas não querem ser ajudadas. A gente olha algumas pessoas e determinadas situações que elas estão e repetindo sempre aqueles erros. Por quê? Porque não querem ser ajudadas. Parece que elas se comprazem em estar imersa naqueles problemas, naquele quadro. O professor Severino Celestino da Silva, ele leciona Ciência das Religiões para o curso de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, um estudioso espírita que fez um trabalho de tradução do Velho e do Novo Testamento, do hebraico para o português. Ele tem um livro chamado Sermão do Monte. E nesse livro é colocado que Jesus, ao proferir as bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças, ele diz as seguintes frases: Acharei, Hamitablim, Kirem e Nushamu. Isso quer dizer, avante os enlutados, porque eles serão consolados. A palavra Acharei significa avante, em marcha, prossiga. E Hamitablim vem de enlutado, de luto. Aquelas pessoas que estão sofrendo as dores da alma. Então essa seria a melhor tradução para bem-aventurados aflitos, porque pois eles serão consolados.
Jesus, quando ele profere o Sermão do Monte, o Sermão das Exortações, ele se dirige ali para os desesperançosos, para os aflitos, os desiludidos, os carentes, os desamparados daquela época, concitando ali que eles seguissem, que eles fossem adiante, que eles fossem avante, que eles confiassem que o socorro viria. Se fosse hoje, ele ia falar: meu povo, vamos embora, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vamos embora. Vamos tocar aqui, porque o barco vai dar, o socorro será vindo, estará a caminho. Então a lógica da passagem do Sermão do Monte, de bem-aventurados aflitos, é de que eu preciso fazer um movimento para ser consolado. Aí sim, existe uma conexão entre a aflição e a bem-aventurança, que é o movimento de marcha, um esforço. Agora existe uma lógica, agora existe um elo, agora nós temos uma conexão. E o mestre, ele fala para mim o seguinte: você precisa fazer um movimento, você precisa avançar para ser consolado. Não basta apenas você não estar no estado de aflição. Não basta. Você precisa querer ser consolado. E Jesus, ele podia curar todo mundo, né? Ele podia chegar e falar assim: pessoal, hoje tem sessão de cura, os cegos à minha direita, os paralíticos à minha esquerda, os leprosos à minha frente e os endemoniados um pouquinho mais atrás aqui. Vamos fazer um negocinho para a gente não ficar se batendo, então vamos organizar dessa forma. Vamos fechar os nossos olhos, contar até 3 e quando abrir está todo mundo curado. Mas foi assim que procedeu? Ocorreu dessa forma? Meus irmãos, todos aqueles que Jesus curou fizeram o esforço de ir até Ele. E foram de coração, querendo realmente a cura. Desde aquelas pessoas que tinham problemas físicos, como a mulher hemorroidiça, como o paralítico de Cafarnaum, como o centurião romano, que foi até Jesus pedindo para que ele intercedesse pelo seu servo que estava enfermo. Até aquelas pessoas que tinham um vazio interior muito grande, um vazio existencial muito grande dentro delas, como Maria de Magdala, né? Que era aquela cortesã cercada de riquezas, de luxo, de paparicos, que tinha tudo, mas no fundo não tinham nada. E quando ela vai à casa, ela toma coragem, faz o movimento de ir até a casa da sogra de Pedro e conversa com Jesus, aí ela tem preenchido o seu ser. Aí eu vou lançar uma pergunta aqui para vocês. Quantos quadros ao longo da caminhada não foram modificados através do esforço, através da marcha, do seguir avante e da perseverança? Nós sabemos que não são raras as histórias de pessoas que superaram inúmeras dificuldades para conseguir obter sucesso. Mas eu falo sucesso aqui, não um sucesso meramente material, não. Eu estou falando, por exemplo, daquela senhorinha que lá no passado perdeu o companheiro, ou pela viuvez, ou pelo abandono, com um monte de filhos pequenos para criar. Sofreu, chorou, se afligiu, se desesperou, mas marchou, seguiu, ralou pra caramba na vida e conseguiu criar os filhos da melhor forma possível. Quem é que não conhece uma história dessa?
Quem é que não conhece uma senhorinha ou que não foi protagonista de uma história dessa? Como filho ou como a senhorinha? Ou aquela situação das famílias que tinham posse. A família tinha posse e, de repente, por um motivo ou outro, perdeu tudo. Perdeu tudo. Aí o pai, que era o pilar financeiro da família, ele teve que começar a fazer bico. A mulher, que tomava conta da casa, também precisou começar a ir para o mercado de trabalho. Os filhos que estudavam em escolas particulares tiveram que sair e ir para as escolas públicas e também foram cedo para o mercado de trabalho, contribuir com o orçamento da casa. Aí fizeram aquele esforço, diante daquele esforço mútuo, conseguiram se restabelecer. Quem é que não conhece uma história dessas? Quantas aflições, meus irmãos, nós não já passamos, que lá na frente virou bênção. Por quantas aflições? Quer ver um exemplo? Aquela família onde tinha todo mundo disperso. Cada um cuidava do seu umbigo. Aí, de repente, um dos entes dessa família, um dos integrantes, ele vai e adoece ou desencarna. Aí a família, se junta em torno daquela doença ou em torno daquela perda e se une novamente. Olha a bênção que se transformou aquela aflição. Foi bom isso ter acontecido. Quantas vezes não falamos isso? Assim eu fico mais esperto, assim eu aprendo. Quando eu falo, foi bom isso ter acontecido porque era uma coisa ruim e que se tornou uma coisa boa. Sem contar aquele dito popular, há males que vem para bem. Mas só que eu perdi um ente querido, uma pessoa que eu amava muito, e eu não tenho forças, eu não consigo seguir. Nós sabemos que a dor da perda de um ente querido, ela pode ser devastadora. Isso daí não se discute. Principalmente se essa perda, ela se processa de forma prematura, em tenra idade, ou de forma repentina. Estava aqui, mas não está mais. Allan Kardec, na questão 936 do Livro dos Espíritos, ele faz o seguinte questionamento: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que a provocaram? Ou seja, de que maneira a dor de quem ficou afeta quem partiu? E os espíritos dizem o seguinte: o espírito é sensível à lembrança e à saudade daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante o afeta penosamente, porque vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Então nós precisamos entender que, por mais doloroso, por mais difícil que seja aceitar aquela separação, nós precisamos entender que o tempo daquele ente amado que partiu na nossa frente, mesmo que de forma prematura, mesmo que repentinamente, ele chegou ao fim. E aí começa uma prova para nós que ficamos, a prova do desapego. Porque uma dor de forma ilimitada, incessante, de nossa parte, ela pode sim afetar aquele irmão que partiu, já que os laços de afeto, eles não se rompem
nem mesmo com a separação de corpos. Então o que eu sinto aqui pode repercutir lá no plano espiritual. E o movimento que eu preciso fazer, a marcha que eu preciso realizar, por amor a mim e por amor a Ele, é de seguir da melhor forma possível, de ir avante, de caminhar e de deixá-lo ir também. Porque senão eu posso comprometer o nosso reencontro numa vida futura. Então eu tenho que viver aqui da melhor forma possível. Agora que fique claro que deixá-lo ir, desapegar, não quer dizer de forma alguma esquecê-lo. Isso jamais. É simplesmente deixar que ele siga o caminho dele no plano espiritual. E aqui nós seguiremos também, ficando com a saudade, com as boas lembranças, emanando as mais sublimes energias de amor, de paz, de luz, de fraternidade. Porque se eu não conseguir fazer esse movimento de desapego e entrar na vibe da revolta, do inconformismo, eu vou simplesmente estar dizendo o seguinte, o meu egoísmo é maior que o meu sentimento de amor. Porque eu quero que ele fique aqui de qualquer jeito, a qualquer custo, de toda maneira. E será que para ele ficar aqui de qualquer jeito, a qualquer custo, de toda maneira seria bom? Então, reflitamos sobre isso. Não pensemos, meus irmãos, que as aflições, que as dores da alma, elas sejam um castigo ou uma punição de Deus. Ou porque Ele não gosta de nós, ou porque Ele não está nem aí, ou porque Ele simplesmente não nos conhece. Kardec, na questão 963 do Livro dos Espíritos, ele faz o seguinte questionamento: Deus se ocupa com todas as criaturas individualmente? Não é Ele muito grande e nós muito pequenos para que tenhamos alguma importância diante de seus olhos? E a resposta que os Espíritos nos dão é que Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Então as pessoas acham que Deus nos abandonou, que Deus saiu. E um dos atributos, ele tem 3 atributos: onipresença, onisciência e onipotência. Se ele não souber o que se passa conosco, ou se ele não estiver em todos os lugares, aí ele deixa de ser Deus. Ele pode ser um cara com incríveis superpoderes, menos Deus. João Evangelista, ele afirma no capítulo 4 da sua primeira epístola que Deus é amor. E Samitiba, que foi um médico psiquiatra, escritor, professor de vários cursos de educação voltados para a educação, ele certa vez lançou um livro chamado Quem Ama, Educa. Já ouviram falar? Sim, né? Pois é. Agora nós vamos fazer uma analogia diante do que esses 2 homens enxergaram. Se Deus é amor, e quem ama, educa, então Deus, Ele educa. Ele educa porque ama. E se Ele ama, Ele não pune. E cada ação que Ele estabelece na nossa caminhada, mesmo dolorosa para nós, tem o único e exclusivo objetivo de nos educar. Moral, intelectual, emocional, espiritualmente. Daí que
apesar dos instrumentos que ele utiliza, a finalidade ela é sempre lícita. No item, num trecho do item, Abismo ou Ponte, do livro Cura e Libertação, de José Carlos de Luca, é dito que ninguém gosta de sofrer e que a dor não é absolutamente necessária nas nossas vidas. Porém, não se pode deixar de reconhecer que o sofrimento, muitas vezes, ele é a única maneira que a providência divina tem para nos dar um choque de crescimento. Ou seja, o sofrimento ele está ligado diretamente ao meu grau de afastamento das leis divinas. Quanto mais eu me afasto das leis divinas, maiores serão os processos de aflição que terei que passar para retornar, andar corretamente. E quanto menos, é claro, eu me afastar, menores serão os processos. Porque o meu aprendizado ele vai estar em curso. Aí eu vou estar fazendo as perguntas corretas. Em vez de eu perguntar por que isso está acontecendo, por que eu estou passando por tal situação, eu vou perguntar para que essa situação serve na minha vida? Qual lição eu preciso tirar dela? Francisco de Assis, ele tinha o costume de chamar a dor de irmã dor. Mas ele fazia isso não era por causa de um sentimento sadomasoquista, não, eu gosto de sofrer, essas coisas. Não tinha nada a ver com isso. Mas é por ele entender perfeitamente que a dor é um instrumento de correção, de disciplina, que ainda nós precisamos em virtude do nosso estado evolutivo. Estamos ali no segundo degrau, segundo nível. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Estamos ali no segundo, indo para o terceiro. Então, as dores ainda são necessárias para nós. Lá nos mundos felizes, no mundo celeste, talvez isso, com certeza, não seja mais necessário, porque o grau de entendimento deles é muito maior. Eles estão mais alinhados que nós com as leis de Deus, as leis divinas. E é por isso que ele, Francisco de Assis, ele aceitava os ciclos de dores ali com resignação. Ele sabia sofrer, não murmurava, ele não reclamava. Então, meus irmãos, quem ama, ele vai utilizar, sim, todos os instrumentos necessários e adequados para a educação dos seus tutelados. Porque quem ama, educa, não pune, corrige, disciplina, consola nos momentos mais difíceis, nos momentos de aflição. Inclusive, consola aqueles irmãos que, num ato de desespero, de desilusão, ou por que não dizer de loucura, tiraram suas vidas. Eles também serão consolados quando chegarem, se depararem com a vida após vida, repararem que os problemas que eles pensavam terem deixado para trás os perseguem ainda no plano espiritual e fizerem um movimento do arrependimento e pedirem ajuda. Eles também serão consolados porque o amor de Deus é infinito. E o Pai nunca ele fecha uma porta ao arrependimento de seus filhos. Isso daí está lá no item 171 do Livro dos Espíritos, tá? No versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus faz a seguinte exortação: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. Apesar do mestre ele afirmar
que no mundo nós teremos tribulações, ele pede para nós termos coragem, porque ele venceu o mundo. E se ele for modelo, é o nosso guia e modelo, nós também podemos vencer. Então, meus irmãos, confiamos nas palavras do Cristo. Avancemos marchando, tendo bom ânimo, acreditando que tudo passa. Inclusive, essas dores, essas aflições também passarão. O Pai, ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. Isso porque os seus desígnios, eles nunca irão aonde a sua infinita misericórdia não puder alcançar. Eu desejo muita paz para todos, que nós, ao retornarmos para as nossas casas, possamos estar sob a proteção de Jesus, da espiritualidade amiga, que tenhamos uma excelente noite e um ótimo final de semana. Que assim seja.